Venha conhecer a história de homens e mulheres que fizeram a diferença na vida de muitos. Inspire-se com as histórias de fé, amor e dedicação. Juntos, vamos viajar pelo tempo para conhecer a vida e obra dos santos. Uma jornada repleta de lições e ensinamentos. Bem-vindos ao canal. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever para acompanhar todas as novidades. Vamos então começar. Santa Lúcia. Lúcia vem da palavra lux, que significa luz. A luz é encantadora de se ver, pois, segundo São Ambrósio, é naturalmente bela para a visão. Ela se espalha sem se manchar, mesmo em lugares sujos onde é projetada. Seus raios seguem retilinearmente, sem qualquer curva, e rapidamente atravessam grandes distâncias. É por isso que o nome Lúcia é apropriado para a beatífica Virgem, que brilha com a pureza da virgindade, sem a mínima mancha. Ela difunde calor sem nenhuma mistura de amor impuro, dirigindo-se diretamente a Deus sem desvios. Sem hesitação ou negligência, ela segue firmemente o caminho de serviço divino. Lúcia também pode vir de Lucis Via, que significa caminho da luz. Lúcia, uma virgem nobre de Siracusa, ouviu falar em toda a Sicília sobre a fama de Santa Ágata. Ela foi ao túmulo da santa acompanhada da mãe, Eutícia, que há 4 anos sofria de hemorragia sem perspectiva de cura. Naquele dia, a passagem do Evangelho que conta sobre Jesus curando uma mulher com a mesma doença era lida na missa. Lúcia então disse à mãe: se você acredita no que foi lido, deve acreditar que Santa Ágata está na presença de aquele por quem ela sofreu. Por isso, se você tocar no túmulo com fé, logo ficará totalmente curada. Quando todos se foram, mãe e filha ficaram orando perto do túmulo. Lúcia adormeceu e viu Santa Ágata em pé diante dela, rodeada de anjos e adornada de joias, dizendo-lhe: minha irmã Lúcia, virgem completamente dedicada a Deus, por que pede o que você mesma pode alcançar agora, para sua mãe? Saiba que ela acaba de ser curada pela fé. Lúcia despertou e disse: mãe, você está curada. Em nome daquela por quem você acabou de ser curada, peço que não me arrume um marido e que meu dote seja dado aos pobres. A mãe respondeu: depois que fechar os olhos, você pode fazer o que quiser com seus bens. Lúcia replicou: se você me dá alguma coisa quando morrer, é porque não pode levá-la consigo, dê-me enquanto estiver viva e será recompensada. Depois de terem vendido parte de seus bens e distribuído o dinheiro aos pobres, a notícia chegou aos ouvidos do noivo de Lúcia. Ele perguntou à mãe dela o motivo da venda, e ela respondeu que sua filha havia encontrado um investimento mais rentável e seguro. Acreditando ser um comércio humano, o noivo começou a ajudar na venda dos bens, procurando os melhores negócios. No entanto, quando descobriu que tudo o que tinha sido vendido havia sido dado aos pobres, ele levou Lúcia à justiça, diante do cônsul Pascásio, acusando-a de ser cristã e violar as leis imperiais. Diante de Pascásio, Lúcia respondeu firmemente: vou visitar os pobres e cuidar de suas necessidades, e esse é o sacrifício que agrada a Deus. Eu não tenho mais nada para oferecer a ele, então ofereço a mim mesma. Pascásio respondeu: essas palavras são inúteis para mim, que sigo os decretos dos príncipes. Por que argumentar assim comigo? Lúcia rebateu: você segue as leis dos príncipes, enquanto eu sigo a lei de meu Deus. Você teme os príncipes, mas eu temo a Deus. Você quer agradá-los, mas eu anseio agradar a Cristo. Faça o que julgar útil para você, e eu farei o que é benéfico para mim. Pascásio acusou Lúcia de ter dado seu patrimônio a pessoas depravadas, e ela respondeu: coloquei meu patrimônio em um lugar seguro e nunca conheci aqueles que corrompem o espírito e o corpo. Pascásio perguntou: quem são esses corrompedores? Lúcia respondeu: os que corrompem o espírito são aqueles que aconselham as almas a abandonarem o Criador, enquanto os que corrompem o corpo são aqueles que preferem os prazeres corporais às delícias eternas. Pascásio ameaçou Lúcia com castigos e ela respondeu: as palavras de Deus nunca terão fim. Pascásio perguntou se ela era Deus, e Lúcia respondeu: eu sou escrava de Deus, que disse que, quando estivermos na presença de reis e juízes, o Espírito Santo falará por nós. Pascásio questionou se o Espírito Santo estava em Lúcia, e ela respondeu: aqueles que vivem em castidade são templos do Espírito Santo. Pascásio ameaçou levá-la a um lupanar para ser violada, mas Lúcia respondeu firmemente: o corpo só é corrompido se o coração permitir. Se me forçarem a uma violência, será contra minha vontade e ganharei a coroa da castidade.
Meu coração nunca dará o consentimento. Meu corpo está disposto a sofrer qualquer tipo de tortura. Então, por que hesitar? Comece a me atormentar, filho do diabo. Mas Pascásio ordenou que alguns pervertidos fossem buscados e disse a eles: convidem todo o povo e a torturem até a sua morte. No entanto, quando eles tentaram levá-la, o Espírito Santo a deixou imóvel e tão pesada que eles não conseguiram forçá-la a se mover. Pascásio chamou 1000 homens e ordenou que eles amarrassem seus pés e mãos, mas eles não foram capazes de movê-la de forma alguma. Ele acrescentou 1000 parelhas de bois aos 1000 homens, mas a Virgem do Senhor permaneceu imóvel. Então, ele convocou feiticeiros para mover a Virgem com seus sortilégios, mas eles não conseguiram fazer isso. Pascásio perguntou: qual é esse malefício? Por que uma menina não pode ser movida por 1000 homens? Lúcia respondeu: não são malefícios, mas sim, benefícios de Cristo. E mesmo que você acrescente mais 1000 homens, você não me verá menos imóvel. Acreditando na opinião de que se poderia livrar uma pessoa de maldições jogando urina nela, Pascásio ordenou que isso fosse feito com Lúcia, mas ela continuou sem se mover. Furioso, Pascásio ordenou que uma grande fogueira fosse acesa ao seu redor e que seu corpo fosse jogado com óleo fervente, misturado com pez e resina. Depois desse suplício, Lúcia exclamou: eu tive uma trégua em meu martírio para que os crentes não tenham medo de sofrer e os incrédulos tenham mais tempo para me insultar. Vendo Pascásio extremamente irritado, seus amigos enfiaram uma espada em sua garganta, mas Lúcia não perdeu a palavra: eu anuncio a você que a paz foi restaurada na igreja, pois hoje Maximiano acaba de morrer e Diocleciano foi expulso do seu reino. Da mesma forma que minha irmã Ágata foi escolhida como protetora da cidade de Catânia, também fui eleita como guardiã de Siracusa. Enquanto a Virgem dizia isso, funcionários romanos chegaram e prenderam Pascásio, o amarraram e o levaram para o César, pois ele tinha saqueado toda a província. Quando chegou a Roma, ele compareceu diante do Senado, foi declarado culpado e condenado à pena de morte e executado. Quanto a Santa Lúcia, ela não foi removida do lugar onde havia sofrido, e só retornou ao Senhor depois que alguns padres lhe administraram o corpo do Senhor. Em seguida, todos os presentes disseram amém. Ela foi enterrada no mesmo local, onde mais tarde foi construída uma igreja. Seu martírio ocorreu durante o reinado de Constantino e Maxêncio, por volta do ano 310 da era cristã. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no nosso canal e deixar seus pensamentos sobre o vídeo, eles podem ajudar a muitas pessoas. A sua interação é importante para nós e nos incentiva a continuar compartilhando mais histórias inspiradoras.